Olá para você que me acompanha nesse assunto de cinemática. Vamos aqui mais um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Mas não esqueça de dar seu comentário, diga lá o que você está achando, dê sua opinião, pergunte, fale também por aí para os seus colegas, até para professores, para poder vir aqui nesse canal e fazer o seu pedido também, tá? Diga o que você está precisando para que a gente possa gravar para você, para ajudar você e seus colegas aí, tá certo? Então vamos lá. Acontece muitos exercícios onde nós temos dois veículos, tá certo? Ou eles indo de encontro com o outro, ou eles indo para o mesmo lado. E aqui nós vamos tratar desse assunto. Dois veículos. Numa situação assim, se nós temos, acho que muitas pessoas já passaram por isso, onde alguém saiu na frente indo para um determinado lugar e aconteceu alguma coisa, nós precisamos encontrar. Então você sai atrás com uma velocidade um pouco maior, uma aceleração maior, até encontrar esse outro veículo, essa outra pessoa para você comentar o que você quer, fazer o que você quer. Tá? E isso nós temos condições de calcular. Nós temos condições de calcular. Vamos verificar aqui então um exemplo. Esse exemplo foi cobrado no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Vamos lá. Eu não vou escrever aqui o texto, porque ele é muito grande. Eu vou apresentar para vocês aí. Enquanto eu faço a leitura, você acompanha o texto aí na tela, tá certo? Esse, então, é um exercício do ITA. Um automóvel a 90 km por hora passa por um guarda num local que a velocidade máxima é de 60 km por hora. O guarda começa a perseguir o infrator com sua motocicleta, mantendo aceleração constante até que atinge 108 km por hora em 10 segundos e continua com essa velocidade até alcançá-lo, quando lhe faz o sinal para parar. Nós temos aí duas perguntas nesse exercício. Tá bom? Vamos acompanhar direitinho que você vai ver. Vou até fazer um gráfico aqui para você compreender muito bem um exercício parecido para que você possa trabalhar e desenvolver bem esse assunto. Vamos aí, a pergunta número 1 é qual a distância que o guarda percorreu do momento que ele saiu até encontrar esse veículo? E quanto tempo demorou também do momento que ele saiu até encontrar esse veículo? Tá certo? E mandar ele parar? Vamos lá, gente. Então vocês têm que observar que, primeira coisa, o veículo que passa pelo guarda, ele está com velocidade de 90 km por hora. Isso quer dizer, ele está com velocidade constante de 90 km por hora. E o guarda inicia a sua perseguição e acelera até chegar a 108 km por hora. Daí ele mantém sua velocidade constante também. Então o guarda ele tem dois tipos de velocidade. Movimento acelerado até alcançar a velocidade de 108 km por hora e depois velocidade constante. Tá certo? Para você entender aqui e analisar, vamos fazer a relação de dados, vamos construir um gráfico para a gente resolver essa situação. Você tem que analisar a velocidade constante da pessoa, do veículo que passou e os dois momentos do guarda. Vamos à relação de dados. Então, eu coloquei aqui as 4 fórmulas aqui. 4, por que 4? Mas o movimento variado são só 3. Nós temos aqui a mistura do movimento uniformemente variado com o movimento uniforme. Então, essa de cima aqui, o movimento uniforme. E aqui de baixo, o movimento variado. Então, vamos à relação de dados aqui, ó. Dados. Vamos colocar aqui, início, a velocidade do motorista. Vamos colocar aqui, então, velocidade o quê? Do carro. Velocidade carro, V carro. Tá? Vamos colocar aqui 90 km por hora. Vamos deixar assim, velocidade do carro, 90 km por hora. E vamos colocar depois o quê? Nesse momento que ele passa a 90 km por hora, lembrando, ele está a 90 km por hora, ele está a 90 km por hora. Ele está em movimento uniforme, tá? A velocidade é constante. O guarda está parado. O guarda está parado. Então aqui é uma velocidade constante. A velocidade do policial, velocidade inicial do policial é 0, tá certo? A velocidade do policial é 0. A velocidade do policial é 0. Aí, o que o policial faz? Acelera. Acelera até chegar a 108 km por hora. Então essa é a velocidade o quê? No primeiro ponto, a velocidade final do policial, 108 km por hora. Tá? 108 km por hora. Esse é o ponto. Depois que o policial chega nessa velocidade, ele mantém. Viu o texto aí? Ó? Observe o texto aí. O que diz? Vamos novamente relembrar o texto. Olha só. O automóvel a 90 km por hora, tá, passa no local que a velocidade é 60.
Essa velocidade de 60 km por hora não entra como dado do exercício. Então isso que você não pode confundir na hora, porque a placa de 60 km por hora não é nem velocidade do carro, nem velocidade do policial. É simplesmente dizendo, naquele trecho, o máximo era para andar 60 km por hora. Tá certo? Então não é nenhuma das informações dos dados aqui para você colocar na fórmula depois. O guarda começa a perseguir o infrator na sua motocicleta, mantendo uma aceleração constante de 108 km por hora por 10 segundos. Tá? Então, nisso daqui, nós temos um tempo de 10 segundos. 10 segundos. Isso aí para a gente iniciar aqui as nossas informações. Depois que ele alcançou 108 km por hora, a sua velocidade passou a ser constante. Então, qual é a pergunta? Qual a distância que ele demorou, que ele andou desde o momento que o carro passou até encontrar e quanto tempo ele demorou também até encontrar esse carro aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Aqui é o gráfico que mostra a movimentação do carro e do policial. Relação da velocidade pelo tempo. Mas olha só aqui. O automóvel passou a 90 km por hora. Está aqui, ó, 90 km por hora, velocidade constante. Você tem ali uma linha reta. Todo o tempo a velocidade dele é a mesma. O que o policial fez? Pegou sua motocicleta, acelerou durante 10 segundos, chegou a 108 km por hora, ele começou também a manter a sua velocidade até alcançar. Então, quando ele alcançou o quê? Quando ele alcançou, o tempo é o mesmo. Ele gastou do momento que o veículo passou aqui até o guarda alcançar, independente da velocidade, o tempo que os dois andaram é o mesmo. Tá? O tempo e também a distância que eles andaram é a mesma. Como nós devemos fazer uma análise aqui? Ó? Vamos fazer por partes. Tem duas maneiras de resolver isso. Essa daqui é uma forma que eu achei mais tranquila. Nós vamos analisar primeiro dentro dos 10 segundos quanto cada um andou, tá certo? No movimento uniforme aqui do veículo, quanto que ele andou em 10 segundos. Nós temos aqui ó, a formulazinha, nós temos a distância inicial, velocidade vezes o tempo, tá certo? A distância inicial aqui é zero para todos eles. Para os dois, a distância inicial é zero. Porque naquele momento ali que aconteceu a situação, é zero. Vamos marcar daquele ponto para frente. Então eu tenho um intervalo. Eu sempre digo, ó, se eu tenho um intervalo, uma variação, um intervalo ali, o começo é zero, o final a gente vai descobrir, o final é tanto, tá certo? Então o início é zero. Calculando aqui primeiro a distância que o carro andou. Já posso colocar os dados na informação aqui para calcular? Não, gente. Observa aqui, ó. Quilômetros por hora, segundos. Não dá para trabalhar misturando horas e segundos. Vamos lá, não dá para trabalhar misturando quilômetros com metros, porque nós vamos precisar também achar qual é a aceleração que teve aqui, ó, do policial. Então, primeiro vamos transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Lembra lá, 90 quilômetros por hora, quantos metros por segundo? Não lembra ainda? Vai ter que fazer? Vamos fazer então. Vou fazer aqui, eu já apago e coloco ali, tá certo? A gente não ocupar aqui esse espaço. Vamos escrever aqui então. 90 divididos por 3,6. É assim que se transforma em velocidade. Divide por 3,6. Velocidade de km por hora por metros por segundo. Eliminando a vírgula, tá certo? Multipliquei por 10, 3,6. E multipliquei por 10 aqui o 90. Aqui então eu começo a dividir aqui. Já tem o quê? Que é 2, tá? 36 vezes 2 nós temos 72. Menos aqui. Eu tenho aqui que dá quantos? Para 10, 8. Aqui sobrou 1. Abaixo o 0. Eu já sei que aqui vai dar 5. Tá certo? Lembra lá, sempre que aparecer 90 km por hora, a velocidade em metros por segundo é 25 metros por segundo. Certo? Então aqui, ó. 25 metros por segundo. Coloca lá. 25 metros por segundo. Não pode esquecer disso mais não, viu? 90 km por hora, 25 metros por segundo. Da mesma maneira, vamos transformar aqui os 108 km por hora para metros por segundo. 108 divididos por 3,6. 3,6. Mesmo jeito. Multiplica por 10, multiplica por 10. Tá? O 36 o quê? 108. 108 vai dar o quê? Vai dar o que aqui? 3. 3 vezes 6, 18. Vai dar 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. O quê? 0, 0, 0. Abaixou o 0 lá. 30. Então, 108 km por hora dá 30 metros por segundo. Vamos escrever aqui. 30 metros por segundo. Então, você vai usar esse e esses valores aqui.
metros por segundo. Tá bem? Vamos tirar isso. Deixar isso aqui ainda por enquanto? Dá para deixar, né? Dá para deixar. Qualquer coisa a gente vai apagando. Chega no momento, se a gente precisar, a gente apaga ele aqui, então, o gráfico. Aqui foi para você entender como é que aconteceu a situação do automóvel passar em velocidade constante e o policial aumentar a sua velocidade até conseguir a velocidade constante. Então, modificando aqui, 25 metros por segundo. Aqui, 30. E aqui mudar também, né, gente? Metros por segundo. Tá certo? Agora tá. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Tranquilo. Então vamos descobrir que distância o carro andou nesses 10 segundos. Tá? Nesses 10 segundos. Vamos lá. S0 mais velocidade vezes o tempo. Vamos descobrir quanto que ele andou. Aqui, esse é 0. A velocidade dele é 25. 25 metros por segundo vezes o tempo, que é 10, tá? 10. Nós estamos discutindo até aqui, ó. Nesse momento aqui, onde o guarda acelerou até chegar a 108 e parou, né? Aí manteve a velocidade constante. E aqui a velocidade constante dele, que nós vamos fazer a relação dos dois novamente. Então nós temos que essa distância é 250. Tá certo? Então olha aqui. Essa daqui analisando o carro, o veículo. Ele andou nesses 10 segundos, enquanto o policial acelerava, ele andou 250 metros, tá certo? Então vamos reservar aqui esse valor, vamos colocar aqui do carro, não é? Vamos colocar aqui o valor do carro, que ele andou em 10 segundos. Nós temos aqui, não é? O S do carro em 10 segundos, no primeiro momento, 250 metros, tá? Você coloca ali, deixa reservado, 250 metros a distância do carro. E vamos calcular como é que o policial, nesse tempo, também andou, tá certo? Porque nós vamos ter depois a equiparação dos dois. Vamos lá, vou apagar essa parte aqui. Ah, anotou? Aqui simplesmente, né? No momento que ele passa por aqui, é 0. Mas depois de 10 segundos ele andou 250 metros, porque ele estava a 25 metros por segundo, certo? Vamos tirar aqui. Com relação ao policial, nós vamos ter que utilizar outra fórmula, porque ele está no movimento acelerado. Nesses 10 segundos, ele está acelerando. Então, primeiro eu preciso saber qual a sua aceleração, para depois saber quanto que ele andou. Não tem como eu achar aqui a aceleração e a distância, porque precisa dos dois. Aqui também não tem como eu achar a aceleração e a distância, porque precisa dos dois. Mas nesta fórmula aqui, eu tenho como achar a aceleração. Tá certo? Aquela fórmula ali é o quê? É a velocidade em função do tempo. Função horária da velocidade em função do tempo. Então vamos aqui. Velocidade dele, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final dele, nos 10 segundos, eu tenho aqui, ó, 30 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, tá certo? Porque ele iniciou aqui, ó, ele começou do 0 até chegar lá, ele estava parado. Não é igual o carro, o veículo, que já estava a 90 km por hora e manteve ali sua velocidade. Nós temos a aceleração para achar e o tempo 10 segundos. Então vamos lá. 30, aqui é nada, aqui é a aceleração e aqui 10 segundos. Muito bem? Então, fazendo aqui mudança de lado, nós temos aqui que 30 divididos por 10 é igual a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. E vamos então reservar também a aceleração do policial. Vamos colocar onde? Aceleração do policial. Tá, aqui está a parte mais do policial. Pode colocar aqui, vamos analisar aqui, ó, só depois para a gente lembrar. A aceleração dele ficou 3 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Anota aí. E agora, depois de nós termos encontrado a sua aceleração em 10 segundos, não é? Até ele chegar a 108 km por hora, vamos encontrar qual a distância que ele andou, tá certo? Eles andaram de distâncias diferentes, porque aqui, a princípio, a velocidade era maior, não é? A velocidade era 0 do policial, mas o carro já tinha passado a 90 km por hora. Então vamos colocar agora onde? Aqui, ó, na equação de Torricelli, nós vamos encontrar que distância o policial andou até chegar a 108 km por hora e manter, então, a sua velocidade. Tá? Tirando isso daqui. Nós temos aqui essa fórmula de Torricelli, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Nós sabemos que aqui é 0, né? Continua sendo 0. Aqui é 30 ao quadrado, e aqui é o quê? 0
2 vezes o 3 vezes o ΔS, esquecendo ali do S, do espaço, tá certo? Então, olha só, muito simples, né? 30 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, 9 mais 2 zeros, 900. E aqui nós temos o quê? 6 ΔS. ΔS, então, é o quê? 900 dividido por 6, que dá 150 metros, tá? Então, o policial de zero, da velocidade zero até 108 km por hora, ele andou 150 metros. Né? Alguns veículos aí falam de 0 a 100 em tantos minutos, tantos segundos. Mas aqui nós temos aqui, ele andou 150 metros até chegar nessa velocidade em 10 segundos. Tá? Essa aqui é a distância dele. Vamos anotar aqui embaixo junto. Então, essa distância, a variação da distância, ou simplesmente a distância, 150 metros. Tá, a variação da distância e essa distância aqui, ó, tá? Pode ser a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu falo de um intervalo, se o espaço inicial é 0, o final é aquele 1, tá? Nesse caso aqui, 150. E aqui, a variação já é o 150, tá certo? Então não tem problema se você, caso depois, for resolver por essa fórmula aqui. Lembrando que o início de uma distância pré-estabelecida é 0 e o final é aquele valor que nós temos. Aqui, 150 metros, tá certo? Agora nós vamos analisar os dois juntos. Como assim? Desse momento para frente, vai iniciar tudo novamente. Tá? Porque eu tenho a velocidade do veículo e a velocidade do policial sendo em velocidade constante, uniforme. Eles não variam, desse ponto para frente, eles não variam mais a sua velocidade, tá certo? Então nós devemos, então, colocar os dois veículos com movimento uniforme, nessa fórmula aqui de cima. O que está perguntando? Qual a sua posição? Qual a sua posição quando o policial encontra o outro veículo e quanto tempo ele gasta até encontrar o outro veículo, tá certo? Então nós temos que o quê? Quando ele encontra o veículo, o policial encontra o automóvel, aí eles estão na mesma posição. E o tempo gasto daqui, depois dos 10 segundos, também é o mesmo. O tempo gasto é o mesmo. Então o que nós vamos analisar, verificar? Que a posição do veículo, do carro, é a mesma posição do policial. Então vamos utilizar aqui a posição do policial e a posição do veículo com essa mesma forma de movimento constante. Posso tirar? Anotou aí do lado, você vai observando depois, tá bom? Então vamos reforçar a situação do gráfico, olha só. Tá? Nesses 10 segundos nós já fizemos os cálculos. O carro andou 250 metros e o policial andou 150 metros. Nesse instante aqui, ó. Paramos aí no instante 10 segundos. Daqui para frente é outra análise. Nós vamos colocar aquele ponto ali como sendo o início de tudo novamente. Então nós temos que a fórmula do movimento uniforme é igual. A situação agora é igual. Então nós temos a posição do carro é igual à posição do policial. Tá certo? E a fórmula é S0 mais VT, velocidade vezes o tempo. Então é só a gente igualar essa fórmula para o carro e essa fórmula para o policial, porque eles vão estar no mesmo local, assim que se faz. A posição do carro, então vou substituir isso para o carro e isso para o policial e pegar os valores que cada um já tem, de acordo com o que a gente calculou, tá certo? Só substituindo. Então a posição inicial do carro, tá? Mais a velocidade vezes o tempo do carro. E a posição inicial do policial mais a velocidade vezes o tempo do policial, tá? Aqui nós vamos encontrar o quê? Porque desse ponto dos 10 segundos, eles estão com a mesma velocidade, o marco zero para cada um, o tempo gasto para encontrar vai ser o mesmo, tá? Por isso que nós estamos aqui, vamos achar o tempo, e depois a gente encontra a distância andada, que também vai ser a mesma por eles ali, tá certo? Vamos lá, a posição, né? O ponto de encontro é o mesmo. Substituindo aqui, ó, a posição inicial do carro, nós temos aqui, ó, lembrou que nós fizemos o cálculo? Volta aí, olha lá, 250 metros, mais a velocidade do carro, 25, vezes o tempo que nós estamos perguntando, tá? Isso aqui do carro.
A posição inicial do policial, 150. Após 10 segundos de velocidade, acelerando, ele se encontrou na posição 150 metros. Mais, não é? Não é vezes, mais o quê? A velocidade dele, que é 30 metros por segundo, vezes o tempo. Então aqui nós vamos encontrar o tempo, tá certo? O tempo. Olha só. Trazendo aqui o tempo para cá, para frente, ó. Nós temos aqui o 25 tempo, menos 30 tempo, porque nós temos que trazer a incógnita para cá. E passando aqui o 150, menos 250, certo? Agora você presta atenção na hora de você fazer essa mudança aqui, que você muda de membro. Quando você muda só parte dele, você troca de sinal. Eu trouxe só o 30 tempo, ele vem negativo. Eu levei só o 250, ele também vai negativo, tá certo? Presta atenção nesse assunto aqui do jogo de sinais aqui entre um membro e o outro, primeiro e segundo membro. Aqui nós ficamos com menos 5 tempo igual ao quê? 150 menos 250, 100 negativos, tá certo? 100 negativos. E aqui nós temos então, tempo é igual ao quê? Menos 100 dividido por menos 5, certo? Menos 100 dividido por menos 5. Por quê? O sinal vai junto. Lembra lá, de novo, multiplicação, está multiplicando de um lado, vai dividindo do outro. Muito bem? E o sinal acompanha ele. Acompanha ele. Então nós temos a divisão aqui de menos com menos, 100 dividido por 5, nós temos que é 20 segundos. Menos com menos, mais. Então, olha só, não é a resposta. Presta atenção. Aqui é só o tempo gasto depois que o policial já está a 108 km por hora, tá certo? Então ele gastou 20 segundos. O cidadão correndo ali a 90 km por hora e o policial a 108 km por hora, que também está aqui, ó, 25 metros por segundo, 30 metros por segundo. O tempo gasto naquela perseguição ali, até se encontrar, foi 20 segundos, tá certo? Agora sim, nós vamos pegar esse tempo aqui e ver quanto tempo que foi gasto, então, na perseguição. Já tínhamos gasto, olha só. Esses 20 segundos é daqui para cá, tá certo? Dali para lá. Nós já tínhamos 10 segundos. Então, o tempo gasto, desde o momento que ele passa aqui, lá na placa onde era, se podia passar somente a 60 km por hora, são os 20 mais os 10 segundos, tá? Então, nós temos aqui o 20 encontrado agora, mais os 10 que já havia passado. 30 segundos, então, é a resposta do tempo gasto para encontrarem, para que o policial encontrasse o carro e desse a ordem pare, tá certo? E a pergunta também é, quanto que foi andado? Qual a distância que eles andaram até esse momento aqui? O que a gente faz? A gente pega o 30 segundos e substitui ou na do policial ou na do carro, tá certo? Nós vamos substituir ali, ou na equação onde tem as informações do policial, ou na equação que tem as informações do veículo que ultrapassou ali o limite de velocidade. No limite de velocidade. Vamos deixar isso aqui? Então, olha só. Quer fazer pelos dois? Vamos aqui. Então, qual a posição? Quanto que ele andou? Quanto que ele andou? O carro. Vou colocar aqui um C, né? O SC do carro. Do carro é aqui, ó. Espaço inicial, velocidade e tempo. A fórmula é a mesma, né? Espaço inicial, velocidade e tempo. Tá? Espaço inicial, velocidade e tempo. Agora nós vamos colocar aqui qual é a sua posição inicial. A posição inicial do carro era 250. Mas a velocidade dele, qual a velocidade dele? 25 metros por segundo. E o tempo, se ele já estava na posição 250, já tinha se passado os 10 segundos. Então aqui eu vou utilizar simplesmente os 20 segundos, tá certo? Porque ele estava na posição 250, então já tinha passado os 10 segundos. Eu vou multiplicar agora pelo tempo que a gente encontrou naquele espaço lá para somar no que ele já tinha andado, tá certo? Olha só. Então aqui, ó, o espaço do carro, aqui, 250 mais o quê? O 25 vezes 20. 25 vezes 20, é só você multiplicar aqui por 2, dá o quê? 25 vezes 2, 50, né? E o zero do 20, 500. Nós temos então que a posição do encontro do policial com o automóvel
foi a 750 metros, após ele passar naquela placa que dizia que não podia passar acima de 60 km por hora. Então, na continuação, eu vou tirar esse pedaço aqui, tá deixando aquele final ali. Vou tirar só essa parte de cima, que já está tudo anotado. E para você, então, você retorna, gente. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, dá uma olhadinha, para você não se perder. Agora, então, vou fazer pelos dados do policial, para você confirmar que dá a mesma coisa. Então, tem aqui, ó, o espaço do policial é o espaço inicial do policial, mais a velocidade vezes o tempo. Por quê? Eu estou analisando ali somente a parte do movimento uniforme. O movimento variado, a gente já encontrou quanto que ele tinha dado, tá certo? Olha só, o espaço do policial nos 20 segundos é o quê? Espaço inicial, onde que ele estava quando ele começou com velocidade constante. Ele estava a 150 metros já, ele andou 150 metros quando chegou lá no tempo de 10 segundos. A velocidade que ele começou a imprimir daquele ponto para frente, 30 metros por segundo. E o tempo, sim, o tempo mesmo, esse tempo daqui, ó, tá? Que são os 20 segundos, tá bom? Então nós temos o quê? Do policial é igual ao quê? 150 mais 3 vezes 2, 6, os dois zeros, 600. Então temos aqui, o policial andou 750 metros, tá certo? Eu fiz das duas formas, tanto com o veículo que ultrapassou lá o limite de velocidade, quanto com o do policial, só para mostrar para você que dá o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, tá certo? Então quando acontece isso, você vai o quê? Verificar que o ponto, o S, a posição do encontro é a mesma. Qualquer exercício que você vai fazer, nesse tipo de exercício, a posição é a mesma. Se a posição é a mesma, então você vai encontrar o quê? Quanto tempo que eles gastaram para chegar ali, tá? E depois é só devolver aqui o valor do tempo. Nesse caso, nós tivemos velocidade variável e velocidade uniforme junto. Nós podemos ter um veículo totalmente com velocidade variável, outro totalmente com velocidade uniforme, ou podemos ter os dois com velocidade variável, tá certo? Então vai lá, dê o seu joinha, diga o que você achou e se preocupe, ó, em saber o que é cada um aqui, ó, tá? Na relação de dados, para você conseguir fazer a relação de dados. Sem fazer a relação de dados e observar se precisa transformar igual a gente transformou, você não vai conseguir fazer esses exercícios. Tá bem? Então vai lá, dê o seu joinha, diga o que você está precisando, que a gente reforça aqui.